Esse é um organograma essencialista. É uma forma simplificada que eu encontrei de resumir e aplicar o organograma de uma forma aplicável em pequenos negócios. Então, se falando aí de negócios que já estão faturando aí os seus 8 dígitos, eu não recomendo isso aqui, tá? Agora, isso aqui já foi aplicado em negócios de 6 a 7 dígitos e funcionou muito bem. Quando é que você vai olhar e falar assim, cara, desse jeito não tá funcionando? Quando você precisar colocar sempre um dono e mais um operador. Um dono e um operador para cada uma dessas categorias aqui. Mas vamos lá, para a gente simplificar, eu vou te explicar como é que funciona e aí você vê se isso aplica dentro do seu negócio, se esse formato faz sentido aí para vocês. Aqui ele está dividido em duas faces da empresa, tá? Uma face que ela está de olho, ela é responsável pelo crescimento e pela receita, e uma outra face que é responsável pela gestão e operação. Então, vamos falar aqui primeiro dessa aqui, crescimento e receita, traduzido marketing e vendas. Essa área, ela é responsável por todas as atividades relacionadas ao marketing e vendas, focando em trazer caixa para sua empresa, incluindo aí as funções de estrategista, copywriter, gestor de tráfego, web designer, o designer, social media, closer e afins, né? Entra aqui SDR, entraria o social selling, enfim, as categorias aqui de funções de vendas, tá? Ah, Kel, mas eu tenho um diretor de marketing, tenho também um diretor de vendas, aí é outra coisa. Isso aqui é quando você tem uma pessoa que é responsável por todo esse time e você tem aqui cada uma, pelo menos uma pessoa ocupando esses espaços aqui. Às vezes você não vai ter social media, tá? E tá tudo bem. Às vezes o web design e design vai ser uma função só, tá tudo bem. Entenda uma forma da gente simplificar. Aqui, então, a gente tem uma pessoa que é responsável por todo esse departamento, ok? Então, departamento de crescimento e receita. O outro departamento, gestão e operação. Ele que vai cuidar de toda a gestão interna da empresa, abrangendo aí a administração de clientes, as finanças, a própria equipe, né? Ainda não está aqui, mas pode ser que você tenha, mesmo um serviço externo, responsável por pessoas aí, tá? E é importante que tenha uma pessoa, né? Porque você precisa contratar, demitir. Kel, mas aqui a gente não é CLT, ok. Precisa emitir os contratos, vai ficar só na mão do jurídico? Precisa ver como é que fica essa questão, tá? E, ou seja, tudo aqui a gente está falando sobre o funcionamento, por isso, operação. O gestor de projetos, ele não está dentro de marketing e vendas. O gestor de projetos, ele está dentro da operação. E, assim, é muito comum no mercado digital as pessoas colocarem o gestor de projeto responsável somente por marketing. Então, ele está ali só executando as funções de funis, de lançamento, né? Aí você pergunta alguma coisa para a pessoa sobre o negócio, ela não sabe, mas por quê? Ela está inserida dentro do departamento de marketing e vendas e não na operação. Agora, experimenta tirar ela e que ela cuide da operação como um todo. A mesma coisa automações. As pessoas colocam ele aqui debaixo desse guarda-chuva, que está errado. O gestor de automação, ele vai fazer coisas relacionadas, sim, ao funil, ao lançamento, mas ele também está aqui para olhar de uma forma macro para o negócio. Então, como que ele pode criar uma automação para facilitar a vida da empresa? Entendeu? Então, o correto, né? O correto, assim, o melhor é ele ficar aqui dentro de gestão e operação. Aí, financeiro, jurídico, atendimento ao cliente e pessoas. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas funções, tá? Para você entender o que essas pessoas fazem no dia a dia, qual que é a responsabilidade dela. O estrategista, ele é responsável por desenvolver planos que têm o objetivo de maximizar o ROI e aumentar a visibilidade da marca. Por que ROI? Ele precisa olhar para os funis. Só que não é olhar para o funil de qualquer maneira. Esse funil está vendendo, ok, mas ele está dando resultado? Então, o estrategista, o KPI dele é olhar ROI, é olhar a taxa de crescimento, taxa de conversão, é ele olhar sobre o alcance do público. A gente está crescendo?
nas mídias sociais, como é que está o nosso crescimento de leads? Os funis estão trazendo leads, mas como é que está a conversão? Então, o estrategista, de um modo geral, normalmente, ele está um pouquinho acima dos outros aqui, porque ele é o cara que está olhando para todas essas áreas. E aí, normalmente, o que se faz? Coloca o estrategista como responsável por esse blocão aqui, ok? Isso porque facilita. Às vezes você não tem caixa para ter uma pessoa e ainda ter um estrategista. Entendeu? Então, o que você faz? Você coloca o estrategista para ele olhar para todo esse time, vamos assim dizer, ok? O copywriter, ele é responsável por criar as copies persuasivas, envolventes, que tem o objetivo de ser o aliado de tudo que a gente está buscando aqui de forma estratégica. Então, o copywriter, ele é responsável por fazer, por exemplo, a copy de um criativo, mas ele não pode entregar o criativo e virar as costas. Ele não pode escrever uma copy de uma página e não se importar em ver como é que ficou essa página pronta, se ela está convertendo. Então, o copywriter, de modo geral, se eu fosse colocar uma hierarquia aqui, ele é o segundo, como se fosse um segundo estrategista, porque ele tem que ser estratégico. Eu fujo, normalmente, dessas pessoas que elas não têm olhar estratégico. Tanto é que eu falo aqui dentro da metodologia do GED que todo gestor ele precisa ser um estrategista. O gestor estratégico digital é isso. Eu estou transmitindo um conhecimento, uma visão estratégica para que você consiga aplicar ela independente da sua função aqui. Ah, você é financeiro, ok, seja um financeiro estratégico. Ah, vou ser um atendimento ao cliente, ok, mas pense estratégico, de forma estratégica. Então, não importa aqui qual que é a sua função, você precisa ter uma visão estratégica, porque senão você vai ser só mais um tirador de pedido, ou seja, chega um pedido para você, você executa e vira as costas. Esses profissionais são aqueles profissionais mais baratos, mas que normalmente eles não estão trazendo resultado para você. Pelo menos eles não estão tão preocupados com isso, ok? Então, esse seria o papel do copywriter. O que seria a KPI de um copywriter? Ele tem que se importar por qual que está sendo o CTR dos criativos, como que está o engajamento dos conteúdos, se ele for responsável por escrever conteúdo, qual que está sendo a conversão das páginas que ele escreveu, entendeu? Ah, eu fiz um script de vendas. Ok, como é que ficou esse vídeo? E esse vídeo está convertendo? Então, sempre ele vai olhar para o entregável final, né, que ele entregou depois de pronto, e ele tem que olhar para ver se está sendo se ele está cumprindo com o papel dele. Já o gestor de tráfego, ele gerencia e otimiza as campanhas de publicidade paga para atrair tráfego qualificado para o site ou para onde quer que seja dentro do funil, né? Então, assim, ele é responsável por pegar o material que o estrategista, que o gestor de projeto vai entregar para ele, vai subir isso dentro de campanhas, e a responsabilidade dele é olhar de forma criteriosa para essas campanhas. Então, o gestor de tráfego ele também precisa ser um estrategista de tráfego para ele saber como otimizar essas campanhas, se a forma com que ele está fazendo tá boa, se ele tem que fazer teste AB, entendeu? Ele tem que saber olhar os números ali, entender se o custo por clique, quanto que tá, se a taxa de conversão tá boa. Ele tem que se preocupar com o custo de aquisição, que é o CPA, porque hoje a gente trabalha com funil, então a gente não está muito preocupado só pelo custo do lead, a gente está preocupado com o custo da venda, então da aquisição do cliente. Então ele tem que ser um coleguinha, né, o melhor amigo dos vendedores, porque ele tem que ir lá buscar informação na fonte. Certo? A mesma coisa com o copywriter aqui também, tá? Ele tem que buscar informação na fonte para escrever copies melhores, para entender quais estão sendo as objeções. Então, esse é o papel do gestor de tráfego. Ele tem que trazer informações e métricas e apresentar isso para o estrategista. Por quê? O estrategista, ele tem que olhar para isso e falar, beleza, você já fez tudo que poderia ver no tráfego, então agora é comigo. E aí ele puxa o copywriter, puxa o web designer. Então ele vai buscar outras formas de melhorar as conversões.
O web designer é ele que cria sites, né? Então, o web designer, o próprio nome já diz, ele é responsável por proporcionar uma excelente experiência do usuário. Então, ele vai pegar a copy que foi entregue pelo copywriter, mas ele também tem que buscar e se interessar por informações que têm que ser trazidas pelo estrategista, e o estrategista buscou isso através do próprio especialista e tal. Então, assim, eu estou dando alguns caminhos que ele vai até o estrategista, mas eu sempre incentivo a comunicação lateral aqui, tá? Como o web designer conversar com um coleguinha aqui do lado e tal, para que eles busquem as próprias informações e caminhem. Então, tudo vai depender de como funciona a hierarquia dentro do seu negócio. Se é possível, se não, se tem que recorrer sempre ao estrategista. Procure saber o que funciona melhor, testa, ok? Eu gosto de dar liberdade para eles buscarem, e é melhor eu ter que corrigir uma falha de uma proatividade do que a gente ficar de braços cruzados e eles ficarem de braços cruzados esperando só as coisas chegarem no colo deles, entendeu? Então, aí vai um pouco da característica de como você gosta de trabalhar. Então, o web design, ele tem que se preocupar com como que está a taxa de rejeição do site, qual que está sendo o tempo médio que as pessoas estão ficando lá, como que está a conversão do site, como que está o feedback do usuário. Ah, será que uma página toda glamurosa, ela funciona melhor do que uma página toda branquinha? Então, ele pode testar, ele tem que ter liberdade de testar também, ok? O designer, em algumas situações, ele é a mesma pessoa, em outras não. Ele é responsável por fazer toda a parte visual de marca da empresa, de posicionamento, e também responsável por fazer os criativos, né, os conteúdos e tal. A mesma coisa, o designer, como ele é responsável pelos elementos visuais que comunicam a identidade do especialista, do produto, ele precisa buscar como que está o engajamento dessa identidade visual, entendeu? Se ela está conversando com a proposta da estratégia, se ela está funcionando, se precisa melhorar. Então, ele tem que buscar essas informações. O social media, ele é responsável pelas mídias sociais, então, normalmente ele é um estrategista de conteúdo aqui. Ele pensa no que precisa ser postado nos stories, no que precisa ser postado no Reels, no feed, o que ele pode fazer para gerar engajamento com foco em quê? Em vendas, né? Tudo que a gente está falando em vendas, porque sem vendas uma empresa ela não sobrevive no mercado. Então, aqui o social media, ele também tem que estar preocupado com como que está chegando os leads lá para o closer ou para o social selling, como que está o engajamento, se a gente está crescendo as mídias sociais, entendeu? O que a gente pode fazer para aproveitar as tendências, enfim. Ele tem que estar antenado aí nas tendências, nos assuntos que a gente pode aproveitar e surfar a onda. É isso. Já o closer, toda a equipe de venda é responsável por transformar leads em clientes. Então, um cuidado que eu falo aqui, né, do closer, é porque às vezes o closer ele vai com muita gana, com uma fome de vender. E às vezes ele não pode, o fato de chegar querendo vender demais, ele repele ao invés de converter. Então, assim, o closer, o próprio nome diz, ele é um cara que se aproxima, ele é próximo, então ele se relaciona. Então, um papel do closer aqui, ele precisa aprender a se relacionar, a se tornar o melhor amigo daquele lead. Uma pessoa que ela confia, entendeu? E no momento ideal, ela precisa entender de pessoas, precisa entender de argumentos, de quebra de objeções. Ele vai apresentar uma solução para a dor que ele passou aí alguns dias identificando, né, que essa pessoa tem. Então, ele tem que demonstrar o interesse em ajudar, em servir, ok? Aqui, a gente está buscando alguns KPIs, como taxa de fechamento. Então, um closer, a cada 10 ele fecha 8, então um closer de taxa de conversão 8. Ele tem que se preocupar com o ciclo de venda, porque o closer, se ele mantém um bom relacionamento, ele consegue vender para um cliente que já passou por ele, tá? Então, se ele se interessar pela satisfação do cliente, como que a pessoa está andando, ele consegue fazer uma nova venda para um cliente que já conhece ele. Isso é fantástico, só que poucos closers prestam atenção nesse tópico aqui, ok?
Outras funções, SDR, né? Tipo, o SDR, ele é o cara que vai jogar para o closer fechar a venda, né? Então ele ele faz uma pré-venda. Então ele é responsável por trazer os melhores leads, os leads qualificados para o closer. Então quando você tem um time assim, né, com essas separações, o SDR não faz venda, o SDR só prepara para o closer fechar. Agora, se você está começando, invista no closer, entendeu? Invista no closer, o próprio closer vai ter que qualificar e vender e tá tudo bem, ok? E aqui na parte de gestão e operações, vamos falar um pouquinho aqui sobre essas funções. O gestor de projeto, ele coordena e ele supervisiona todos os aspectos dos projetos da empresa. Então, ele garante também a conclusão dentro do prazo. Se eu coloquei que eu entrei numa reunião aqui com o estrategista mostrou qual que é o funil que ele quer implementar, ele apresentou todo o planejamento, né, a idealização do funil. E aí a gente precisa agora, né, o gestor de projeto precisa tangibilizar isso em prazo e ver se o time consegue comportar essa nova estratégia. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Normalmente o gestor de projeto, ele é colocado, se você não tem como colocar duas pessoas, uma responsável e o outro aqui, a gente acaba colocando o gestor de projeto como um todo aqui, tá? Ou um administrador aqui, o gestor de projeto aqui. Então vai depender muito do tamanho do negócio, até onde a gente consegue ir, ok? Gestor de projeto, ele tem que se preocupar então por cumprimento de prazo, pela satisfação do cliente interno e externo. Interno, o time. Externo, atendimento ao cliente. Ele tem que se importar com o produto. Como que está o nosso produto? Tá? Nem coloquei aqui, tá? Mas negócios maiores, uma pessoa responsável por produto. Porque senão fica um overload de informações aqui com o gestor de projeto. Se ele ficar muito sobrecarregado, ele não vai conseguir cumprir a sua principal função. Eu já vou dar um exemplo para vocês vão entender. Já o gestor de automações, ele é responsável por implementar soluções de automação para otimizar os processos da empresa, seja de marketing, comunicação, financeiro, jurídico, não importa. Ele está responsável por facilitar, por tangibilizar algo mais prático para nós, ok? Aqui, normalmente, ele é responsável também por toda a parte de comunicação em times menores, tá? Então, ele é responsável pelos envios do e-mail marketing, responsável pelos envios de comunicação no WhatsApp. Então, a gente acaba trazendo algumas funções do marketing para o gestor de automação aqui, ajudar o time aqui a cumprir as funções, ok? Então, aqui, o gestor de automação, ele tem que ver a eficiência do processo, a redução de um tempo manual, taxa de abertura de e-mail, se ele for enviar e-mail, qual está sendo a taxa de resposta. Esses seriam os KPIs dele. No financeiro, ele que gerencia toda a finança da empresa. Então, ele tem que estar preocupado com todas as despesas que precisam pagar, ele precisa ter na ponta da língua, né? Ou planilhado, né? Na ponta da língua é um pouco de exagero, mas planilhado, organizado. E também as receitas. Então, todos os clientes estão adimplentes, ou vocês não trabalham com um modelo de negócio onde poderia dar inadimplência. Mas se tem inadimplência, ele precisa cobrar. Então, o financeiro é responsável também pela emissão de notas fiscais, responsável ali pelos relatórios financeiros, pelo fluxo de caixa. Ele é responsável para ver como é que estão os investimentos do tráfego. Então, o gestor de tráfego comunica muito com o financeiro para ver limite de cartão, entendeu? Se não estamos extrapolando a verba, tudo isso. Já o jurídico, nem sempre tem essa operação aqui em pequenos negócios, tá? Mas o jurídico, às vezes, ele pode ser um prestador de serviço pontual, ele é responsável por os contratos, né, sejam de time, ligado aqui ao pessoas, e também contrato ligado a clientes, tá? Então, também preocupado aí com a LGPD, de como que a gente está trabalhando em cima da legislação, né? Então, ele é esse suporte aqui da gestão. Já o atendimento ao cliente, ele é a
Depois que o cara entrou para dentro, né, saiu de lead e se tornou um cliente, ele cai na mão desse atendimento ao cliente que é responsável pelo sucesso desse cliente. Então ele está preocupado em garantir que esse cliente ele vai ter seus problemas resolvidos, garantir a satisfação dele para tornar ele um cliente fiel, também pela taxa de retenção de cliente. Então, o que seriam os KPIs aqui do atendimento ao cliente? Tempo de resposta, que você pode até padronizar, de repente, 24, 48 horas, né? As respostas em todos os canais de comunicação. Então, se você é um time pequeno, evita ter vários canais de comunicação, centraliza tudo. Ou só o WhatsApp, ou só o Telegram, tá? Uma coisa que a gente faz aqui é fazer um comunicado bem claro para o cliente de onde que é o canal de comunicação, para ele não ir para onde é mais fácil para ele. Onde que é mais fácil? Às vezes ele vai lá nas mídias sociais e fala, eu sou aluno, quero saber não sei o que lá. Se ele está te chamando aqui, é porque não ficou claro onde é que é o canal, entendeu? Você precisa deixar isso bem evidente para facilitar a comunicação e não ficar a comunicação perdida aí, tá? E acabar gerando insatisfação. E aqui uma pessoa responsável por pessoas, né, pelo time, que é a parte de contratação de time, de pessoas, ou também demissão, né, o offboard, onboard e offboard. Aqui essa pessoa aqui, ela pode ser externa, tá? Uma pessoa ali da contratação, ela está em comum, também em constante comunicação com o jurídico, com projetos, com o estrategista, e claro, dependendo se você tem uma pessoa dedicada aqui, ela consegue ser a pessoa que vai comunicar com todas as pessoas, fazendo aquelas reuniões de one-on-one, para ver como é que está a saúde, o ambiente da empresa, ok? Então, essa seria uma forma bem enxuta, lembrando que essa aqui, né, vou até deixar um pouco para cá, esse aqui, normalmente eles são plugados no negócio posteriormente, tá? Então você não tem necessidade de começar com esses papéis aqui. E mesmo outros, né? Por exemplo, o financeiro, dependendo do tamanho do seu negócio, às vezes uma pessoa vai estar com mais de uma função. E tá tudo bem, desde que esteja combinado, né? Desde que esteja claro para a pessoa de que ela vai estar cumprindo aquele papel, para não ficar esse sentimento de, cara, tô sendo sugado aqui dentro da empresa, tá? Então, pese sempre por uma boa comunicação com o seu time, entenda onde as pessoas conseguem executar melhor aquilo que elas performam e fidelize essas pessoas dentro do seu negócio que você só tem a crescer, tá? Então, eu sou do tipo que gosto muito de trabalhar com o ganha-ganha e de quem está ao nosso lado acredita no nosso negócio, cresce junto com a gente.